Uhum. Vocês conseguem abrir as câmeras? Se vocês puderem abrir melhor. Uhum. Só vou projetar aqui na tela o nosso slide de hoje, tá? Só um momento. Vocês conseguem visualizar aí o slide? Consegue? Então, uhum. Então, né, sejam bem-vindas as duas guerreiras da terça-feira. Algumas colegas avisaram que tem compromisso e vão assistir posteriormente. Mas vamos lá então, né? Se eu não me engano, no encontro anterior, a Janaína já se apresentou, né, Janaína? Então, ficou somente a Débora, eu penso que é a primeira vez, né? Não, uhum. Você apresentou na aula passada? Não? Você consegue abrir o microfone? Uhum. Só um pouquinho, que eu acho que chegou alguém aqui. Só um momento. A Lavínia. Uhum. Boa noite, Lavínia. Seja bem-vinda. Bom, então, Débora, na aula anterior, nós nos apresentamos, né, uma breve apresentação, só para você contar seu nome, a cidade, né, o estado de onde você qual que é a função, né, que você exerce no serviço de convivência, e para mim, que é o mais importante, é saber o porquê, né, de você ter optado por participar da capacitação, né, até para que eu possa ir melhorando o meu material aí no decorrer das aulas, tá? Então, se você puder compartilhar com a gente, eu agradeço. Boa noite, meu nome é Débora, eu sou psicóloga, sou concursada no município de Maracaju, em Mato Grosso do Sul. Eu estou como técnica de referência do serviço de convivência para adolescentes e para idosos. Até um tempo atrás eu estava com as crianças também, mas aí houve uma remodelação e aí eu fiquei com os idosos e os adolescentes. Uhum. Eu estou na proteção básica desde 2019. E o que eu vejo, assim, ainda eu tenho muitas dúvidas, mesmo com uma grande quantidade de teóricos sobre a nossa ação dentro do serviço de convivência, porque eu ainda não consigo fazer a ponte do serviço de convivência com o PAIF. Eu tenho essa grande dificuldade, né? Então, como trabalhar o que eu trabalho no serviço de convivência dentro do PAIF? Como alinhar esses dois? Então, como eu posso trazer essa temática, essa demanda que reflete nas crianças e eu posso levar para dentro do grupo de famílias para fazer esse encaixe, para que seja de forma efetiva o nosso trabalho dentro do serviço de convivência. Então, a minha expectativa é essa, que com mais aprendizado eu consiga entender melhor o PAIF e o PAEF alinhados. Uhum. Desculpa, o PAIF e o serviço de convivência. Tá, tá joia. Obrigada, Débora. Eu vi que a Lavínia entrou agora também, é isso? Oi, Andréa, sim, estou aqui. Tudo bem? Consegue abrir a câmera? Consigo.
eu acho que quando eu falei, você ainda não tinha entrado, né? Então, só pedir para... nós fizemos esse exercício na primeira aula de nos apresentarmos, de né, falarmos nosso nome, a cidade, o estado que nós somos, a função que nós estamos atualmente exercendo no serviço de convivência, e também qual a sua expectativa, o porquê você optou por participar dessa capacitação. Se você puder compartilhar com a gente. Seu microfone está fechado, Lavínia. Boa noite a todos. Meu nome é Lavínia, eu sou psicóloga aqui da zona rural de Colmeia, Tocantins. Alguém conhece Tocantins aí? Não? Então, eu já acompanho a André nas redes sociais há algum tempo, né? E já venho aderindo os materiais dela. Sou formada há pouco tempo, só tem 2 anos, e me ingressei também no CRAS, na assistência social, já há pouco tempo também. Então, assim, a minha função, né, a minha meta aqui de aderir a todo esse conhecimento é porque é falta da questão de querer saber mais mesmo, como funciona, sobre a questão do planejamento. Eu sinto dificuldade quando a gente vai aplicar esses planos, como a Débora aí solicitou também, essa questão da conciliação do PAIF com o serviço de convivência, e na zona rural é muito difícil. Por quê? Porque a gente não tem... nós vamos, né, ingressar esse serviço no campo, na zona rural, e lá a gente não tem estrutura. Então, não temos salas, não temos oficineiro suficiente, nós não temos... me falhou o outro profissional. É oficineiro Educador. E o educador, né? Então, assim, são poucas pessoas, são poucos adolescentes, poucas crianças e idosos, e aí eu sinto essa dificuldade, né? Porque quando é na zona urbana é mais fácil, porque tem um serviço de convivência lá, né? Físico, né? E a gente tem que proporcionar isso, assim, em lugares, vamos supor, às vezes até no quintal, né? Ali na casa de alguém mesmo, porque não tem essa estrutura física, né? E então, assim, eu sinto essa dificuldade. E a questão é porque quando eu ingressei no CRAS mesmo, também muitos colegas meus não sabiam como de verdade fazer, né, os planejamentos, o serviço de convivência, né, como elaborar eles, os planos anuais. Então, a minha finalidade mesmo é de adquirir esse conhecimento e tentar ser uma profissional melhor, né, também estar repassando para os meus colegas, e é isso aí. Tá joia. Obrigada, Lavínia. Obrigada. Eu vi que a Ana entrou. Oi, boa noite, tudo Boa bem? noite, tudo bem? Eu tenho uma reunião na entidade, que a gente tem um evento no próximo final de semana, mas vai atrasar uns 30, 40 minutos. Ah, sim. Então, eu vou ficar por aqui um tempinho. Uhum. Então, se você puder, já aproveita, né? E faz essa apresentação para a gente também, sua, né? Para a gente conhecer um pouquinho. Tá, eu sou Ana Carolina, sou assistente social, uma entidade aqui em Santa Rita do Passa Quatro, interior do estado de São Paulo. A gente tem um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, é uma OSC, que atende, em média, 200 crianças e adolescentes de 6 a 14 anos. Eu ouvindo todos esses dias, eu estou seguindo, pedagogiando há tem um tempinho já. O que mais achei interessante, que eu acho difícil para nós, é entender um pouquinho os percursos. É muito interessante, porque assim, nós temos lá, é bem estruturada a nossa entidade. Em Santa Rita, eu acredito, salvo engano, que todos os projetos sociais que trabalham com crianças e adolescentes são OSC. Nós temos na área tanto de idosos, OSC, criança e adolescente de 6 a 14, nós temos, acho que 2 ou
3 OSC que atende, tem um outro projeto também que atende na área de esporte, chamado Futebol Nota 10, que também trabalha com criança e adolescente. A prefeitura em si só tem o trabalho com os idosos, CCI, mas todo o trabalho a gente participa através de chamamento, né, são as parcerias, e são OSCs que desenvolvem. E o que eu acho mais difícil, nossas educadoras, a gente contrata educadoras, né, não são chamados de educadores sociais, são monitores. Uma parte delas são formadas em pedagogia, outra não, trabalhamos artesanato, dança, esporte, música, atividade lúdica e recreativa, contação de histórias, enfim. Eu estou participando para entender um pouquinho melhor a questão do percurso, porque tudo que a gente vê, caderno de atividades, tudo isso que eu estou vendo aqui, é muito voltado, assim, para o serviço de CRAS, né? E a gente que é da OSC, às vezes é difícil um pouquinho de entender, de passar para as educadoras. Existe uma rotatividade também, porque muitas têm pedagogia, presta concurso, vai trabalhar na prefeitura como professor, o salário é muito maior, aí tem essa rotatividade às vezes, né? Uhum. E às vezes também não se encaixa no serviço. Então, são essas as dificuldades, mas ouvindo todo mundo aí, eu vejo que em todos tem, né? Tanto prefeitura quanto OSC, todo mundo tem dificuldades. Então, eu acho que a parte mais difícil para todas é a questão de planejar as atividades, entender que não é escola, né? Que o serviço social tem uma outra proposta, que o serviço de convivência. Então, é por isso que eu estou aqui, para entender um pouquinho mais essa questão do percurso, para tentar fazer com elas, né? Melhorar um pouquinho esse planejamento. Entendi. Lá nós temos uma coordenadora pedagógica também, mas também que vem de uma formação de escola. Então, fica difícil para todo mundo. Sim. Uhum. Falta formação, né? É isso que é difícil da gente encontrar, formação. Sim. Uhum. Tá joia. Obrigada, Ana. Que pena que você não vai conseguir ficar até o final, né? Já que hoje a gente vai falar sobre percursos, né? Mas depois você assiste. Pode ser que cancele, vamos ver. Ah, então tá bom. Então, vocês já estão visualizando aí, né, o slide. Eu vou tentar aumentar a tela aqui. Ficou maior para vocês? Ficou, né? Então, aqui, basicamente, este mapa mental, ele resume percurso. Ele resume o que é percurso no serviço de convivência, tá? Então, talvez, olhando agora, não faça muito sentido para vocês. Mas eu penso que, ao final desta aula, e conforme vocês forem praticando no dia a dia, né, vocês vão, num determinado momento, olhar para essa imagem, para esta figura, e vocês aí já vão ter uma facilidade maior no entendimento do que é percurso dentro do serviço de convivência. Então, ele fala ali, uma das setinhas, né? Percurso remete a período, tá? Então, um percurso no serviço de convivência é um período que tem um início, um meio e um fim. Então, é um período que nós, da equipe, vamos decidir em conjunto que será trabalhado determinados temas, determinadas campanhas, determinados assuntos com os usuários, tá? Então, período, né, é uma trajetória ali, né, com início, meio e fim. Então, percurso, entendam como um período determinado para se trabalhar no serviço de convivência com os usuários e precisa ter início, meio e fim. Por quê? Para fazer sentido para a criança, para fazer sentido para o usuário, né? Então, por isso, precisa iniciar, desenvolver atividades, né, e finalizar. Na outra setinha, né, ele coloca que ele desenvolve os eixos norteadores, né? Então, os percursos, eles são trabalhados de acordo com os eixos norteadores, que também, eixo norteador é uma dúvida de muitos colegas, né?
Então, o percurso desenvolve os eixos. Que eixos são esses? Os 3 eixos, né? Eu comigo, eu com o outro e eu com a cidade, tá? A gente vai aprofundar mais sobre isso. Outra coisa sobre percurso é que ele é um conjunto articulado de atividades, né? Então, são pensar dentro daquele período que nós decidimos com a equipe, né, de trabalhar com os nossos usuários, quais atividades elas serão feitas e quais temas, quais campanhas, e que elas sejam articuladas, né? Que uma atividade converse com a outra, para que faça sentido, né? Faça sentido para quem está recebendo, que no caso é o usuário. E ali embaixo, ele tem a outra setinha, né, que o percurso considera. Então, considera do lado direito ali, né, diversidade. Então, para a gente pensar percurso no serviço de convivência, a gente precisa levar em conta este território que estão inseridos os nossos usuários, que é uma questão aqui que até a Lavínia, né, ressaltou bem, as necessidades dos nossos usuários, os interesses dos nossos usuários, né, e também as faixas etárias. Do outro lado, né, ele coloca que o percurso também considera experiências bem-sucedidas que já ocorreram no serviço. Então, nada impede de nós utilizarmos determinada atividade no primeiro percurso e entendermos que foi tão bom, foi tão bacana, né, que atingiu os usuários, fez sentido para eles, eles foram bem participativos, teve uma resposta boa, nada impede de que eu coloque novamente, que eu faça novamente num próximo percurso, num próximo ano, né? E também experiências dos colegas, porque às vezes, né, eu tenho meu colega ali na outra sala de atividade, é o mesmo tema, né, porém ele desenvolveu atividades diferentes e as atividades dele também fluíram, né, tiveram ali uma aceitação boa por parte dos usuários, então, inteligente compartilharmos e também utilizarmos se é adequado ao perfil dos nossos usuários da outra turma, né? Então, ele resume aqui, né, nesse balão, nesses balãozinhos, o que é percurso, né? Então, esses tópicos que eu falei para vocês, mas agora, né, a gente vai entrar realmente a fundo para entender tópico por tópico, ok? Vocês estão aí, né? Então, ele coloca, como eu comentei na primeira aula, todos esses textos, eles foram retirados do caderno de perguntas frequentes do serviço de convivência, tá? Lembram lá que eu comentei que o nosso único referencial teórico, né, para que a gente trabalhe esta capacitação sobre planejamento, todo ele, né, todo o material, todas as orientações, elas são retiradas de lá. Então, assim, a Andrea não está colocando nada além, né? Tudo que for abordado aqui foi retirado de lá. Até se vocês quiserem anotar, eu creio que eu enviei já para vocês no grupo do WhatsApp o PDF do caderno de perguntas frequentes, né? E aí vocês podem anotar e posteriormente fazer a leitura. A pergunta que trata sobre percursos é a página 119. Tá? Então, se depois vocês quiserem realizar a leitura por completo lá do texto da pergunta, tá? E lá ele coloca assim: as atividades do serviço de convivência, elas são organizadas em percursos que garantem aquisições progressivas aos usuários, não é? Então, a gente não, num primeiro momento, não precisa se preocupar que aquele usuário chegou para nós e não mostra crescimento, não mostra desenvolvimento, né? Parece que está ali, mas, né, você fica questionando, será que é atividade? Será que é ele que realmente não quer participar? Será que eu que preciso melhorar? Não, porque é progressivo.
né, a gente precisa de um período, né, de um percurso, um período, né, para que ele, aos poucos, vá, né, de forma progressiva, adquirindo, né, conhecimento, né, se apropriando dos seus direitos, se desenvolvendo, né? Então, muita calma nessa hora. E ali ele coloca o primeiro tópico, que um percurso é um roteiro para evidenciar a intenção do serviço de convivência, né? Então, é o roteiro que nós vamos estipular no início do ano. Então, como nós estamos agora em outubro, né, a orientação, a sugestão é que vocês possam sentar com a equipe de vocês, né, já no início do ano, né, não sei, talvez no final deste ano ou no início do ano de 2025, para vocês sentarem juntos, a equipe, e discutir qual é o roteiro, né, que vocês irão traçar para 2025, ok? O outro tópico coloca, né, que ele define como será desenvolvida a oferta do serviço em um período, com início, meio e fim, né? Então, vocês vão se reunir, por exemplo, no começo do ano, né? E aí vocês vão, dentro deste roteiro, né, deste percurso, deste roteiro, vocês vão discutir, né, o que é que vocês vão desenvolver durante o ano com os usuários, né? Se vocês vão trabalhar somente temas, se vocês vão trabalhar temas e campanhas, né, como vai ser feito este trabalho, né? Então, é o momento, né, de definir como vai ser, né, esta trajetória para o ano de 2025, né, de nós, equipe, ofertando o serviço para os usuários, né? E precisa ter um início, um meio e fim. Ele também coloca no terceiro tópico que é uma forma de organizar, planejar e definir como o serviço deve ser operacionalizado pelos municípios, né? Então, nós temos um percurso, né, um roteiro, ele nos ajuda a organizar o nosso trabalho, né? Ele nos ajuda a planejar o nosso trabalho durante este ano e também definir a operacionalização, que é o quê? Como vai acontecer no nosso dia a dia, né? Lá na prática, nos momentos dos encontros do serviço de convivência, né? Então, início do ano, né? Início do ano, a equipe, né, se reúne para definir os percursos, este roteiro, certo? Ele vai ter que ter um início, meio e fim, certo? E aí, né, a gente consegue com ele organizar, planejar e definir. Aí vai afunilando, né? Então, vai afunilando até o ponto que a gente vai ter esta organização de como vai ser, como vai se dar lá no dia a dia, no momento do encontro, certo? Neste outro slide, ele coloca assim, que os percursos, eles são formados por um conjunto articulado de atividades com vistas a desenvolver os eixos norteadores do serviço, né? Então, deixei a linha amarelinho. Então, ele é um conjunto articulado de atividades, né, que são todas aquelas atividades que nós vamos pensar em determinada temática, em determinada campanha, né, e que precisa, né, precisa considerar desenvolver os eixos norteadores do serviço. Então, estes eixos é que norteiam o nosso trabalho, que é o eu comigo, eu com o outro e eu com a cidade. Até um tempo atrás, lá em 2019, o primeiro caderno de perguntas frequentes, ele trazia outros eixos. Se eu não me engano, era convivência social, direito de ser e participação. Lembram? E agora, em 2022, né, foi atualizado o caderno de perguntas frequentes e foi alterado, né, a nomenclatura desses eixos. Então, agora não é mais esses que eu comentei,
e agora nós utilizamos o eu comigo, eu com o outro e eu com a cidade, né? Então, não sei se vocês já tiveram acesso à página onde mostra estes eixos no caderno de perguntas frequentes. Vocês podem olhar lá no final do PDF do caderno de perguntas frequentes que eu enviei para vocês. Ele tem lá um resumo, uma página que ela é toda sobre o eixo, né? E lá vocês vão encontrar o eixo, né? E na sequência do eixo, as capacidades de cada eixo, tá? Então, aquelas competências. Então, aquelas competências que são o que a gente precisa desenvolver com os nossos usuários, né? Então, muitos colegas têm dúvidas, né? O que eu trabalho com as crianças? O que eu trabalho com os adolescentes? O que eu trabalho com os idosos, né? Você vai trabalhar temas, campanhas, atividades que desenvolvem aquelas competências dos eixos que estão no caderno de perguntas frequentes, tá? Então, até aquela folha, né, da página lá, que só tem o resumo dos eixos, eu penso que é bem importante vocês fazerem uma cópia, enfim, terem em mãos, porque quando nós formos planejar, nós vamos utilizar muitos eixos, né, porque a gente precisa visualizar ali, né, quais os eixos e quais as competências a gente vai estar desenvolvendo com o nosso planejamento, tá? E daí ele também coloca, né, que esses percursos precisam considerar aqui alguns fatores, tá? Então, diversidade de cada território, né? Então, isso precisa ser levado em consideração quando eu for escolher os temas a serem trabalhados, certo? As necessidades e interesses dos usuários, né? Até uma colega na aula anterior comentou que eles detectavam uma não adesão de um grupo de jovens de um determinado serviço de convivência, né? E aí, a gente precisa pensar um pouquinho aqui nos interesses dos usuários, né? Por quê? Né? Que seja de uma forma que eles queiram participar, né? Que chame a atenção deles. E isso é muito importante quando a gente for planejar, né? A gente também ouvir deles, né? Ouvir dos usuários o que é que eles querem que seja conversado, o que é que eles querem que seja dialogado, né? O que é que eles têm interesse em saber, né? Porque aí vai de encontro com o que eles querem, com o que eles têm interesse, e provavelmente flui muito melhor, né? Outra questão que precisa considerar quando nós formos pensar em percursos, né, é a faixa etária, né? Então, é muito importante nós seguirmos as orientações. Qual é a orientação? Nós atendermos grupos por faixa etária, tá? Então, muito cuidado na questão, né? Crianças, né? Porque a gente entende criança de 0 até completar 12, né, 15, 12 anos. Deixa eu ver, acho que chegou uma colega, a Ilse. Então, né, a gente tem que tomar esse cuidado, porque, né, criança é de 0 até completar 12, né? Mas não é viável, né, nós termos no mesmo grupo crianças tão pequenas com os maiores. Os interesses são diferentes, as necessidades são diferentes, a linguagem vai precisar ser diferente, as atividades vão ser diferentes, né? Então, se for possível, dentro da faixa etária criança, também fazer uma divisão, né? Então, se a gente tem recurso humano, né? Tem pessoas para a gente dividir melhor, né? Então, fazemos lá de 6 até 10, né? Porque aí depende muito, né, da avaliação da equipe, né? Por exemplo, adolescente, né? Adolescente, a gente entende que é de 12 até completar 18, né? Só que também o que tem 12 não conversa com as necessidades, os interesses do que tem 18, que vai completar 18, né? Então, se eu consigo separar, fazer um grupo de 12 a 14, né, que fica idades próximas, e quando completa 15, até
18, né, até quando completar 18, porque aí fica muito mais fácil para nós desenvolvermos as atividades, né, nos encontros do dia a dia. E ali também, né, as experiências bem-sucedidas que já ocorrem no serviço, né, que foi aquilo que eu falei, que tudo que é bom, né, vamos manter, né, vamos manter. Talvez atualizar alguma coisa, melhorar alguma coisa, retirar alguma coisa, né, adequando ao perfil ali do meu grupo, né, mas por que não repeti-las, né? É sempre bem-vindo, tá? Tudo bem até aqui? Podemos seguir? Sim, não? Sim. Tá. É que eu tô com a tela aqui, aí eu não consigo ver o que vocês escrevem. Sim, 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 podemos. Ok. Então, seguindo, ele coloca, né, que o planejamento das atividades e temas que integram os percursos garante a qualidade no atendimento, né? Então, que bom, né, porque é o que a gente procura, né, uma oferta com qualidade. A intenção do planejamento é materializar os objetivos de cada percurso, tá? Então, né, a gente tendo os percursos definidos, né, a gente vai começar a pensar no planejamento das atividades que nós vamos desenvolver dentro daquele percurso, tá? Para tanto, é importante que os objetivos do percurso estejam claros para a equipe, né? O educador, o orientador social e o técnico de referência, tá? Então, né, novamente, eu vou bater naquela tecla da importância do trabalho em equipe, tá? Então, assim, se não é possível para esse ano, já vamos começar a articular e pensar para 2025, estabelecer um dia na semana que tenha uma possibilidade de uma reunião, uma possibilidade que todos da equipe sentem, né, e conversem, dialoguem sobre o que foi feito na semana passada, os pontos positivos e negativos, e o que vai ser feito na semana próxima, né? Por quê? Porque a gente precisa estar alinhado, né, com o que a gente vai trabalhar e ofertar para os nossos usuários, tá? Aqui ele coloca que é importante iniciar o trabalho conhecendo os participantes, seus familiares, os territórios onde vivem e se relacionam, tá? Então, como que eu conheço esses participantes, né? Existem N situações. Entendendo, né, que a família vai procurar o CRAS, e aquela técnica do CRAS, percebendo da necessidade de acompanhamento daquela família, ela encaminha, né, esses entes da família, né, para os serviços de convivência, né? Então, no PAIF vai se estar acompanhando a família, né, fazendo o trabalho com a família, e paralelo, né, nós vamos estar trabalhando com os entes desta família, por faixa etária, específico por faixa etária. Então, se a família da Dona Maria foi inserida no PAIF, e a Dona Maria tem criança, idoso, adolescente lá na família dela, né, o técnico vai fazer o encaminhamento para que eles também comecem a frequentar o serviço de convivência, né? E aí, neste primeiro momento, quando nós recebemos este encaminhamento e começamos, e esse participante inicia no serviço de convivência, talvez a gente não consiga, neste primeiro momento, ter um conhecimento de quem é, né, como é. E aí entra muito, né, a parceria do técnico, lá do CRAS, com a equipe do serviço de convivência, né? Porque precisa vir um relatório de lá, um relatório, um encaminhamento, né, que coloque ali o porquê ele está sendo encaminhado, né, para que a gente entenda o porquê ele está ali. Nós precisamos saber por que o usuário chegou para nós, né?
E ali a gente já vai conseguir identificar se é uma demanda espontânea, simplesmente porque, né, a família entende que é bacana do filho estar lá no serviço de convivência, né, a criança quer, o adolescente ouviu que um colega participe também quer, e aí é uma demanda espontânea, vem essa informação no encaminhamento, né, ou nesse encaminhamento vem lá que, né, essa criança, esse adolescente, esse idoso, enfim, ele é público prioritário, né? Então, ele sendo prioritário, ele precisa ser inserido de imediato, né? Mas é importante, né, nós sabermos que prioridade é essa, né? Será que é uma violação de direitos, né? Será que é isolamento? Será que é trabalho infantil? Né? Então, assim, o técnico, ele não precisa entrar a fundo com a equipe, né, esmiuçar, detalhar, né, o porquê está ali. Nem nos cabe, né? E é até uma questão de ética do técnico, né? Mas algumas informações é importante os educadores, os oficineiros, eles terem acesso, né? Eles precisam saber algumas informações até para que eles saibam que assuntos eles vão abordar, né? Quais as atividades que são mais bacanas de desenvolver, né? Por exemplo, é importante eu saber se essa criança ela tem alergia a algum alimento. É importante eu saber que aquele adolescente possui determinada deficiência ou algum distúrbio, né? Por quê? Porque quando eu for planejar, né, isso influi muito, né? Então eu preciso ter essas informações, né? Mas aí, né, é importante este trato, né, este cuidado do técnico que traga informações desses participantes, traga informações dos familiares, né, traga um pouco da informação do território para que situe a equipe de quem é aquela pessoa que está chegando, né? Lógico, reforço, não entrando a fundo, né, por questões éticas, né? Mas muitas coisas precisam ser repassadas para a equipe, né? E aí, no decorrer da frequência deste usuário já inserido no serviço, né, a equipe, o educador, os demais técnicos, os oficineiros, enfim, né, na observação do dia a dia, né, eles vão conhecendo um pouco mais quem é, né, este usuário, quem é esta pessoa, certo? O outro tópico coloca que, nesse sentido, a participação do técnico de referência no planejamento dos percursos é essencial, pois pode articular as demandas apresentadas pelas famílias nos atendimentos do PAIF com os atendimentos a serem prestados no serviço. Então, exatamente isso que eu falei, né? Por quê? Porque nós que estamos no serviço de convivência, nós não temos acesso ao PAIF, né? Em contrapartida, o técnico que atua no PAIF, né, tem o conhecimento desta família, né? Então ele faz essa ponte, ele é o técnico de referência, né? É a nossa referência. Então ele traz informações que são pertinentes para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho com aqueles entes divididos por faixa etária daquela determinada família que está sendo acompanhada no PAIF, certo? Aí aqui ele coloca da prática, tá? Essa parte rosinha que eu coloquei é do caderno, né? E aqui é a recomendação sobre o período, o percurso. Então, ele coloca assim: recomenda-se que o percurso do serviço tenha duração de até um trimestre, tá? Alinhado ao registro da participação dos usuários no Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o SISC. Tal alinhamento justifica-se pelo entendimento de que este é o momento de monitoramento da oferta passada e de planejamento da oferta futura, tá? Que pode ser utilizado para avaliação e o planejamento da continuidade das atividades em um novo percurso, tá? Então, é isso que eu estou falando. Eu não sei como está a prática de vocês, tá? Mas aqui o caderno orienta que seja feito percursos de 3 meses, né? Ele coloca ali, trimestre, certo?
Então, pensando lá para 2025, né, eu coloquei ali do lado 2024. Né? Então, o período que nós vamos trabalhar com os nossos usuários vai ser de janeiro a dezembro de 2024 ou 2025. Né? Vamos pensar assim que vocês vão organizar a casa aí para 2025, certo? Então, se nós precisamos fazer percursos trimestrais, certo? Nós vamos ter o quê? 4 percursos. Então, o primeiro percurso, ele vai ser janeiro, fevereiro e março. Aí a gente vai ter o segundo percurso, que vai ser abril, maio e junho. O terceiro, julho, agosto e setembro. E finaliza o quarto percurso, outubro, novembro e dezembro, certo? Então, aqui, né, a orientação é, né, que se nós conseguirmos desta forma, né, fica coerente, porque quando se alimenta o CISC, né, é da mesma forma feito o fechamento do percurso. Né? E este fechamento do percurso, ele vai coincidir com uma avaliação, para nós entendermos se houve evolução dos nossos usuários ou não, se é o caso deles partirem ainda para o segundo percurso, ou serem desligados, né? Depende da avaliação, e ali a gente vai também ter o controle da frequência daqueles que participam, que é uma informação que é, né, preenchida, alimentada no CISC. Tá? Então, se vocês conseguirem desta forma, é o ideal, né, trabalhar com 4 percursos e cada percurso com 3 meses, certo? Aí, agora, né, então vocês se reuniram no início do ano e definiram que serão 4 percursos no ano. Ok. Agora, vocês vão começar a planejar, a se organizar o primeiro percurso, o percurso 1, que vai ser janeiro, fevereiro e março, certo? E aí, lá na reunião da equipe, né, que vocês sentam para discutir, dialogar e se organizar, vocês vão definir quais as temáticas que vocês irão abordar nestes 3 meses. Né? E aí, cada um vai contribuir ali com a sua opinião. Né? E aí, como que a gente define estes assuntos, esses temas, né? Quais campanhas para esses 3 primeiros meses? Né? Baseando no calendário do SUAS, né? Às vezes, a gestão de vocês vai mandar já algo pronto, né, para que seja trabalhado. E o fundamental é vocês que estão lá no dia a dia, né, considerando a diversidade do território, as necessidades, os interesses dos usuários, a faixa etária, as experiências já bem-sucedidas, né, dizerem, bom, então, o que a gente vai pensar para janeiro? E aí vai começar, né, a construir ali no papel o nosso cronograma anual, né? Porque a gente precisa ter um cronograma montado, né? Ele vai ser anual, né? Porque a gente precisa já ter algo para ir se organizando, mas ele não vai ser algo pronto e acabado. Tenham sempre em mente que cronograma, ele não é pronto e acabado. Tá? Ele não é uma coisa que a gente vai definir lá em janeiro e vai seguir à risca até dezembro. Existem muitas variáveis que durante as nossas reuniões, no decorrer do ano, nós vamos observando, né? O que precisa ser mudado, o que precisa ser alterado, qual tema precisa novamente ser retomado, tá? Se permitam, gente, a fazer mais vezes uma mesma temática, o mesmo assunto. Por quê? Porque nós temos que fazer de acordo com a necessidade de quem? Da gestão?
nossa, não, do usuário. E como que nós vamos saber, então? Através do quê? Do dia a dia que nós vamos observando. Tá? A gente vai lá estar trabalhando com a criança, a gente vai estar observando o comportamento daquela criança, o que aquela criança faz, aquela criança que não participa, aquela criança que é agitada, né? Aquela criança que acaba gerando conflitos com os demais colegas, adolescentes que estavam, de certa forma, participativos e, de repente, ficaram retraídos. Deixa eu ver se tem algum colega aqui que eu acho que quer entrar. Vanessa. Então, para que a gente defina quais temas, quais campanhas, quais assuntos nós vamos abordar, certo? Nós temos que levar em consideração o usuário. Então, ele não vai estar lá na reunião com a gente. Por isso, da importância dos técnicos estarem nesta reunião, os educadores, os auxiliares, os estagiários, o que mais que nós temos? Às vezes nós temos professores, né, de educação física, enfim, todas as pessoas que atuam ali, né, no dia a dia do serviço de convivência, porque através das observações, né, e aí o técnico nesta reunião também contribui dizendo, né, o que está sendo feito no PAIF, quais os assuntos, as temáticas que estão sendo abordadas lá, né, e desta troca de informações, vocês vão definir um cronograma que conversa com o público de vocês, né, que realmente vocês entendem que vai ser efetivo, né, que vem de acordo com as necessidades dos grupos. E aí, vamos supor, né, que vocês ali dialogando nesta reunião, vocês falam, olha, né, a gente tem percebido aqui esse serviço de convivência, ele está localizado, o prédio dele está localizado, o entorno dele é um bairro, um local que tem bastante violência. Né, nós temos percebido aí, né, um entorno violento, né, e os nossos usuários estão condicionados a isso. Né. Também, talvez, né, o técnico lá possa comentar, né, que de 10 adolescentes que estão inseridos no serviço, 5 é situação de violência em casa, por exemplo, né? Então, né, olha que bacana, o outro lá, o professor de educação física, daí ele diz assim, eu também concordo da gente tratar alguma coisa relacionada à violência, porque eu percebo que quando eu levo os usuários para a quadra, para fazer uma atividade lá, né, eles se xingam, né, eles se agridem, né, não sabem ali, né, tratar, conversar, dialogar, né, procurar ajuda com o responsável. Né, então, percebe-se também esta violência, né, nós estamos percebendo esta violência dentro do serviço de convivência. Né? Então, se o técnico está dando informações que lá no PAIF, né, as famílias, muitas delas, questões, né, de violências dentro da família, o bairro, o entorno que está o serviço de convivência é um bairro violento, e também estamos percebendo o reflexo disso dentro do serviço de convivência. Né? A falta de respeito com o colega, às vezes a falta de respeito com os próprios funcionários ali, com a própria equipe, né? Então, vamos definir. Janeiro, nós vamos falar sobre não violência e cultura de paz. Então, já defini um tema. Tá? Aí também, algum colega pode colocar lá, olha, tem o Janeiro Branco. Janeiro Branco é uma campanha, né? Aí, quem trabalha com idoso, né, ali durante a reunião, ele vai falar assim, olha, eu, né, tenho ali um grupo, né, de mais ou menos, vamos chutar lá, 15 idosos, 10, né, eles reclamam que sempre se sentem sozinhos, muitos deles são viúvos, né, tinha companhia, tinha parceiro e faleceu, então, né, eles ficam
a gente percebe que eles dizem que eles não têm uma vida social, que eles acabam ficando mais em casa, que é uma tendência a gente falar sobre saúde mental, né? Da importância deste idoso sair, né? Interagir com os demais colegas, né? Trazer sobre o assunto Janeiro Branco, né? Adolescentes, né? A colega lá que trabalha com um grupo de adolescentes, durante a reunião, ela vai falar, olha, né, a gente está vendo muitos adolescentes se automutilando, né, a gente, né, vê o braço delas cortado, as falas delas são falas, né, tem uma tendência, né, a baixa autoestima, né, então, vamos trabalhar Janeiro Branco? Vamos. O que eu quero que vocês entendam de tudo isso que eu estou falando, né? Que, assim, a gente pode trabalhar temática, a gente pode trabalhar campanha, mas tem que ser de acordo com a necessidade do usuário, tá? Que a gente entenda isso. Essas campanhas que vêm de cima para baixo, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque tem campanhas que elas não surtem efeito algum. E dá uma trabalheira danada, né? Por exemplo, lá o Setembro Amarelo, né? Setembro Amarelo é um terror, porque a gente tem psicólogas aqui na capacitação, né? Mas um educador de ensino médio, né, que está começando no serviço, dizer para ele que ele tem que trabalhar o Setembro Amarelo, causa medo. Eu me sinto insegura de falar sobre isso, porque mexe com questões muito profundas, e eu não tenho domínio técnico. Então, às vezes, a nossa gestão vem a ordem lá de cima, né, e aí a gente fala amém, sim, senhor, e a gente não está levando em consideração o nosso público. Né? Será que nós vamos conseguir efetivamente surtir efeito falando sobre Setembro Amarelo se nós não temos segurança? Né? Aí fica lá aquela trabalheira, né, de veste todo mundo de amarelo, faz um arco de balão amarelo, o TNT amarelo, o papel crepom amarelo, daí faz uma passeata na rua falando do Setembro Amarelo, aí faz um monte de fotos, né, e joga lá na página da prefeitura, né, e aí, assim, dá a impressão que a gente atendeu a necessidade da gestão, não a do usuário. Porque o usuário, né, dependendo da forma como seja tratado isso lá nas atividades, ele tem vínculo conosco. E aí, se a criança chega e te abre uma situação que te deixa de cabelo em pé, né? Aí você corre, você é educador, não sabe o que fazer diante daquele relato daquela criança, aí você corre lá para o técnico. Aí o técnico, né, já tem ali talvez né, o conhecimento maior, faz uma tratativa diferente, né? E aí, gente, precisa encaminhar para onde? Para a saúde. É na saúde que vai dar continuidade. E aí, será que a gente tem hoje oferta, tem vaga, tem profissionais na saúde para atender de imediato os encaminhamentos, né? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa tomar um certo cuidado. Eu não estou dizendo que a gente não deva trabalhar Setembro Amarelo. Eu não sou contra a campanha. Né? A campanha não, eu não sou contra, né, a gente abordar este assunto. Precisa, tá? Mas dentro das nossas possibilidades, de acordo com o que nós somos da proteção social básica, tá? Então, a gente trabalha na prevenção. Né? E como que a gente trabalha na prevenção? Falando sobre emoções. E a gente não precisa esperar chegar lá no Setembro Amarelo para falar sobre emoções. Emoções é um tema que a gente tem que estipular para o primeiro percurso, para o segundo percurso. Se a gente ainda observa que precisa, vai para o terceiro percurso. Gente, a gente explora mais de uma vez. Por quê? Porque a necessidade de explorar, nós estamos levando em consideração a necessidade do usuário.
atendem. Até eu fiz um comentário na primeira aula, né, do combate ao abuso e exploração sexual de crianças. Então, assim, nós fazemos parte, né, nós somos integrantes do sistema de garantia de direitos. Nosso trabalho, ele é seríssimo. As vidas que passam por nós precisam ser muito bem amparadas, né? Então, o nosso trabalho, ele tem um total diferencial, né? A gente consegue, sim, de forma realmente a transformar, né, a transformar vivências. Através do quê? De conscientização, de orientação, trazendo conhecimento, munindo os nossos usuários disso, né? Então, por que a gente tem que trabalhar sobre o abuso e exploração sexual só lá na metade do ano? Porque tem a campanha, né? Porque este é um assunto que a gente precisa abordar o ano todo. Se o técnico está dizendo, né, que da X encaminhamentos que nós temos hoje, que nós estamos atendendo, né, uma quantidade, uma porcentagem lá né, situação de abuso, né, é um público prioritário, veio encaminhado por situação de abuso, né, é preciso falar sobre isso. É preciso falar sobre isso. Só que a gente vai falar no sentido de prevenção, né? A gente vai trazer atividades, vídeos, filmes, dinâmicas, materiais, vai produzir cartazes, enfim, né, a criatividade de cada um. Mas, vejam bem, esse adolescente, né, essa criança, ela está sofrendo abuso, né? E aí, ela não percebe que ela está sofrendo abuso. Que as crianças, elas não se percebem vítima, né? Porque o abusador, ele tem toda uma forma de articular ali, né, emaranhar essa criança e adolescente, que ele não entende que está sendo violado, né? E aí, né, essa criança, ela entrou com a gente em janeiro, e a gente só vai falar com ela sobre isso quando chegar a campanha na metade do ano. E ali no decorrer dos encontros na metade do ano, a gente vai trazendo informação, fazendo todas essas atividades que eu comentei com vocês. Em determinado momento, essa criança vai levantar a mãozinha assim e vai falar, viu, tia, professora, educadora, eu acho que eu sou vítima. Então, aquele estalo dela, né, que é a chavinha do serviço de convivência. Conseguimos, né? Conseguimos chegar, né, ao objetivo que ela se percebeu, né? E aí vai ser feita todas as tratativas, né, de conselho tutelar, depois essa criança vai ser ouvida, né? Mas o que eu quero dizer para vocês, a seriedade do nosso trabalho, sendo um agente do sistema de garantia de direitos, se a gente fala sobre isso em janeiro, e essa criança já se percebe abusada em janeiro, quantos meses a gente fez com que essa criança parasse de sofrer abuso? Né? Quiçá chegarmos na campanha, lá na metade do ano, se Deus quiser, essa criança já está sendo acompanhada por um psicólogo, né? O abusador já foi retirado ali do âmbito familiar, né? Então, é muito sério, né? Isso que eu digo para vocês, da importância de nós levarmos em consideração, quando formos definir os temas a serem trabalhados nos percursos, que precisam conversar com o quê? A nossa realidade, a realidade dos nossos usuários, tá? E ali, por exemplo, né, a equipe, voltando lá na reunião, divaguei agora um pouco, né, mas eu penso que é importante essas reflexões. Voltando lá na reunião, né, um colega lá fala assim, gente, não vamos trabalhar tema em janeiro, porque em janeiro é um processo que ainda está de contratação de profissional que saiu, a equipe está defasada, ou tem colega de férias, né, então, assim, vamos fazer uma gincana de férias no mês de janeiro, né, porque
as crianças, os adolescentes não vão estar indo para o colégio, né? Janeiro é um período de férias, né? Inclusive, se eles não quiserem participar no mês de janeiro do serviço de convivência, eles podem, tá? Não é obrigatório, né? Eles estão em férias, eles não precisam necessariamente. Eu não sei a realidade de vocês, mas a minha, período de férias é o período que eles mais vêm para o serviço de convivência. Eles estão ali diariamente, né? Porque daí eles já não têm, né, a escola, então eles vão para nós, né? Porque eles querem ali estar em interação com os demais colegas, eles querem ter algo bacana para fazer, eles querem ter a rotina de sair de casa, muitos pela alimentação, né? Então, vamos fazer uma gincana de férias. Olha que bacana, porque aí todos os colegas da equipe se ajudam, né, de uma forma divertida, prazerosa, e vamos deixar para começar a abordar temas em fevereiro. Também pode, né? É uma definição de uma conversa de vocês. Ali eu coloquei, por exemplo, né, aí vocês definem lá para fevereiro, eu e o outro administrando conflitos. Por que eu estou sugerindo? É uma sugestão, né? Mas, por experiência, é bacana falar sobre conflitos já de início, né? Porque nós aproveitamos o gancho e os educadores já fazem o trabalho dos combinados com os grupos, para que não tenhamos conflitos dentro do serviço de convivência, né? Nós vamos precisar ali juntos produzir os combinados de quando estivermos dentro do serviço de convivência, né? E aí já aproveita a temática, né? Também em fevereiro, né, a gente pode aí, tendo adolescentes, trabalhar a questão, né, da gravidez, né, da gravidez na adolescência, e também, se eu não me engano, é o dia do esporte, alguma coisa assim, trabalhar também, né, talvez essa temática, né, do esporte no sentido, né, de melhoria de saúde mental, física, enfim, né. E aí, para março, vocês pensam lá, vamos falar sobre o quê? Né? Dia Internacional da Mulher, né? Então vamos falar lá sobre namoro legal, né? Diante de tantos feminicídios, né? Assunto atual, né? Falar sobre o namoro legal com as meninas, né? As mais novas, mulher, luta, resistência, né? Com as mulheres mais maduras, e também tem a luta contra a discriminação racial, né? Só que o que eu coloco aqui é só para exemplificar para vocês, né, como a gente deve montar este cronograma dentro do percurso, né? Então, importante reunião da equipe semanal, importante no início do ano a equipe definir quantos percursos serão, e o caderno coloca 4 de 3 meses, 4 percursos de 3 meses, né? E aí, definir este cronograma geral, anual, né? O que vai ser abordado de assunto, de temática, de campanha, dentro de cada percurso. Tudo bem até aqui? Sim, não? Não, sim? Tudo bem. Sim. Beleza. Então, aqui ele coloca, né, que durante esses trimestres, né, esses 3 meses, os profissionais desenvolverão conversações e fazeres com o grupo, considerando os objetivos do serviço e os eixos norteadores, tá? Chegou o educador cru, não sabe o que ele precisa fazer lá, né? Então, ele precisa entender que existe um percurso de 3 meses. Dentro deste percurso, foi definida algumas temáticas, né? Então, importante inteirar este colega novo quando chega, do que vocês já decidiram nas reuniões anteriores, né? Então, ele vai entender que de 3 em 3 meses é dividido os percursos, que cada percurso a gente já tem alguns temas definidos, que não são prontos e acabados, pois são passíveis de alteração, né? E que
ele vai ter que desenvolver dentro dos temas conversações e fazeres. O que é isso? Né? Aí entra o trabalho que ele vai pesquisar. Né? Então, ele vai pesquisar lá qual atividade é mais bacana. Então, conversações, uma roda de conversa, alguém para falar sobre o assunto, né? E atividades práticas também, né? Os fazeres. Então, atrelando serviço socioeducativo, né? Que o educador trabalha, com os oficineiros, por exemplo, ou eu não tenho oficineiro, eu só tenho o educador, né? Então, o educador, né, organizar o planejamento dele, que vai ter momentos socioeducativos de conversação, que ele vai trazer informações sobre o tema, né, e os fazeres, né, com o grupo. Então, por exemplo, e que precisa considerar os objetivos e os eixos, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo de administração de conflitos, certo? Então, administração de conflitos, o educador, né, ele vai trazer ali um vídeo, vai trazer ali uma dinâmica, vai produzir talvez um cartaz, alguma atividade de desenho, vai levar para visita em algum local, vai trazer alguém para vir falar sobre, enfim, né, ele vai ali colocar no planejamento dele tudo que ele pretende fazer. O educador, né, ele não tem um colega oficineiro, é ele Deus, né, não tem, a equipe está defasada. Então, no outro encontro, né, que ele já fez a introdução sobre administração de conflitos, né, ele vai construir os combinados, né, vai fazer essa construção conjunta ali com eles, né, porque uma vez que eles participam da construção do combinado, né, é mais fácil deles aderirem do que a gente chegar e vomitar para eles, isso pode, isso não pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, não pode. Normalmente, a gente for fazer, a gente vai escrever não, né? Não gritar, não correr, não pular, não chegar atrasado, não responder, não, né? E aí já cria uma resistência ali com o usuário. Quando a gente fala regra, ele já até para de ouvir, né? A criança, adolescente, ele até ignora. Então, né, você vai ali, né, no segundo encontro, dizer para ele que, né, administração de conflitos, como que a gente faz para evitar conflitos dentro do serviço de convivência? A gente precisa ter alguns combinados, né, que de comum acordo todos entendem que dá para se cumprir e também já estipular consequências daqueles colegas que não vão conseguir cumprir. E está tudo bem, porque somos passíveis de erro, né? Então, tem que ser uma conversa muito leve para tirar deles a construção desses combinados. Aí, num outro encontro, né, vamos supor, a educadora não tem mais ninguém com ela, mas ela domina ali alguma coisa de artesanato, por exemplo, né? Então, ela olhou lá no estoque, ela viu que tem uma doação que chegou de sabonetes, né, uma doação infinita lá de sabonetes, e aí ela pode propor decoração de sabonete, né? É uma atividade de artesanato, normalmente eles gostam, e aí eles vão decorar, né? Vão decorar com aqueles guardanapos que tem desenhos, podem colar miçangas, enfim, todos aqueles penduricalhos que a gente vai guardando, porque sabe que um dia vai usar, né? E aí eles vão ali decorar bonitinho, do jeito que eles pensam ser, né, mais bacana, né? A gente compra depois um saquinho, né, vai fechar, fazer um lacinho, né? E aí o objetivo não é o artesanato em si. O artesanato é o chamariz, é o que eles gostam de fazer, né? Vai ser um momento gostoso, agradável de produção. Mas o final que é bacana, que é o quê? Ele vai ter que pegar o sabonete dele e presentear um colega. E quando ele for entregar esse sabonete para o colega, ele tem que dizer, no mínimo, 3 qualidades desse colega, né? E aí ele vai entregar e dizer, né, o meu sabonete é seu, porque você tem X, X e X qualidades, né? E aí, este movimento de um
presentear o outro, né, a gente está trabalhando o objetivo do serviço de convivência, porque o nosso tema, o nosso foco é a administração de conflitos, né? E aí, normalmente, a gente percebe entre eles xingamentos, né? Eles têm uma facilidade muito grande de apontar os defeitos do colega, né, que acaba gerando conflitos. Mas este movimento, né, dele dizer qualidades, né, e aí esse colega pensa e fala, nossa, olha que legal, nem eu sabia que eu tinha essa qualidade, né? Começa aí um movimento bacana, né? E isso não pode ser feito só uma vez no ano, né? Por isso que eu digo, vocês vão observar ali no decorrer, né, do tempo, ali daquele percurso, se está havendo esta melhora ou não. Porque pode continuar da mesma forma. Agressões, xingamentos, né? Porque a gente também não pode fugir da realidade de que essas crianças, esses adolescentes, eles estão assimilando ali com a gente conhecimento, mas eles vão voltar lá para o território deles, que é violento. Eles vão retornar lá para a família dele, que lá não existe diálogo, existem xingamentos, né? Então, essa criança, ela fica ali, né, experimentando os dois ambientes. Então, assim, a gente tem que ter muita calma nesse momento, né, para a gente não rotular, né, a gente tomar esse cuidado, porque é um processo de luta daquele usuário com o meio que ele vive, né? Se ele nasceu numa família que só grita, que não elogia, que só aponta defeito, né, ele tem dificuldade. E aí a gente vai, né, prevenir este ciclo, né, romper este ciclo, né, de violências através disso, né, com temáticas que, enquanto ele estiver conosco, né, ele está entendendo que ele não precisa partir para a agressão, que ele pode pôr o seu ponto de vista, ele pode dialogar, né, e não é da noite para o dia. Por isso que eu digo, primeiro percurso, trabalhamos a administração de conflitos, percebemos diferença? Não. Segundo percurso, vamos novamente abordar, né? Percebemos algumas questões de melhoria. Então, vamos pular o terceiro percurso, talvez no quarto a gente retome, né? Então, por isso que ele, né, este cronograma ele não é pronto, não é acabado, porque precisa sempre desta reunião da equipe para estar avaliando, né, como está sendo o trabalho desenvolvido e quais as respostas que nós estamos tendo dos nossos usuários, né? E aí, esses percursos, né, que eu falei para vocês de 3 em 3 meses, definido as temáticas, os nossos educadores vão montar os seus planejamentos com as suas atividades, né, de acordo com o quê? Os eixos estruturantes. Então, dentro do tema administração de conflitos, quais eixos nós vamos estar desenvolvendo nos usuários? O eu comigo? O eu com o outro? O eu com a cidade? Né? Então, é isso. Né? Dentro das temáticas que nós escolhemos, os assuntos que nós escolhemos, nós vamos estar desenvolvendo essas competências, né, dos eixos estruturantes, certo? É um pouco confuso no início, mas, conforme nós formos conversando nas próximas aulas, eu creio que vai ficar mais fácil, tá? E se for necessário, a gente retoma, não tem problema. Aqui ele coloca, né, então, ao final de cada 3 meses, a equipe avalia, né, então ela avalia o que executou, verificando se os objetivos previstos foram alcançados. Qual que eram os nossos objetivos trabalhar a administração de conflitos? Né? Analisando as aquisições dos usuários, né, e os desafios que se apresentaram. Revisando e criando estratégias a serem utilizadas com o grupo no percurso seguinte. Né? Então, foi o que eu já adiantei falando. E também que essa avaliação, ela inclui a reformulação de atividades, a seleção daquelas que mais foram bem-sucedidas no decorrer do percurso, considerando a realidade de cada grupo. Então, o grupo A
pode ser que flua, o grupo B, que é da mesma idade ou próximo, não flua. Né? Por quê? Né? São pessoas diferentes. Né? Então, aqui eu não sei se vocês conseguem perceber que o que fala muito é a avaliação. Então, é importante a gente focar, né, de mensurar o nosso trabalho, avaliar o nosso trabalho, porque senão a gente fica remando no nosso barquinho e a gente fica sem saber onde chegar. Né? Então, né, podem ver ali que ele coloca da necessidade desta avaliação. Então, aqui eu coloquei um resuminho, lá em cima, no azul está escrito, período. Então, o que é o período? É um percurso, uma trajetória. Tá? Então, assim, hoje eu escutei que percurso é um período que a equipe determina para trabalhar determinados assuntos e avaliar quais as competências os usuários adquiriram dentro deste período, deste percurso. Certo? E aí, aqui do lado, ele coloca, né? Então, este período, este percurso, essa trajetória, ela tem um tempo, né? Tem uma duração, que vai ser definido lá no cronograma anual, no começo do ano. Ele também vai ter umas atividades, né? Que é o que eu já falei, e aí ele traz a avaliação, tá? Então, esta avaliação, eu aconselho que vocês tragam para a realidade de vocês, não sei se vocês já fazem, esta avaliação, ela precisa ser inicial e final. Então, começou o primeiro percurso, eu faço a avaliação inicial do usuário. Terminou o percurso, fazemos a avaliação final. Né? Por exemplo, precisamos fazer por tudo que já foi dito nos slides anteriores. Né? Foi superado, atingimos os objetivos, não vimos mais conflitos, que bom seria, né? Então, entende-se, né, que os usuários não precisam ser trabalhados mais em administração de conflitos. Não, ainda persistiu conflitos. Né? Então, né, mensuramos aí, né, que não é que não foi eficiente o nosso trabalho, mas porque por N fatores, e muitos deles externos, que vêm lá da família, que vêm lá do território, né? Mas nós, então, conseguimos mensurar que é importante retomar a temática administração de conflitos, né? Também, esta avaliação, ela serve pelo seguinte: enquanto esta criança, este adolescente, este idoso está conosco no serviço de convivência, a família está sendo acompanhada no PAIF. Então, por exemplo, lá no PAIF, estipulou-se que a família vai ser acompanhada por 6 meses. Né? Então, chegou os 6 meses, a equipe lá do CRAS, né, do PAIF, entende que a família da Dona Maria vai ser desligada. Não vai mais ser acompanhada pelo PAIF. Né? Então, se a Dona Maria está sendo desligada, como que ficam os entes da família da Dona Maria? Vão ser desligados também? Tá? Então, às vezes, pode acontecer de o CRAS, o técnico do CRAS, entender que a Dona Maria pode ser desligada do acompanhamento. Porém, né, assim como nós temos que ter a nossa reunião interna ali semanal para troca de informações, o técnico do serviço convence, ele também precisa ter momentos de reunião com a equipe do CRAS, né, porque é a mesma família. Nós estamos falando da mesma família. E aí lá, né, nesta reunião, o técnico do CRAS diz, vamos desligar a família da Dona Maria agora em junho. Aí você vai, né, munido das informações, dos acompanhamentos, das avaliações no serviço de convivência, vai dizer, olha, a Dona Maria vai ser desligada, mas nós gostaríamos de manter as crianças no serviço de convivência. Porque nós percebemos que ainda essas crianças precisam ser trabalhadas mais competências dos eixos. Né? E daí, ali, 3 meses depois, nós vamos avaliar de novo e podemos, aí sim, né,
fazer essa avaliação novamente, se existe a possibilidade de desligamento ou não, né? Então, né, a gente não tem que se apegar a uma regra, né, um período determinado e fechado, né? Por quê? Porque, às vezes, a gente tira aquela criança ali, ela acompanhou 2 percursos, a gente desliga, porque a família foi desligada lá no CRAS do PAIF, né? E aí esta criança pode ter alguma situação violada, né? Então, assim, a gente ainda precisa ir trabalhando a prevenção com essa criança, né, para fortalecer o vínculo daquela família, tá? E a avaliação, ela é feita em cima das competências dos eixos, tá? Eu vou explicar melhor lá na frente. Então, aqui são os 3 eixos que eu disse para vocês, que é o eixo eu comigo, eu com o outro e eu com a cidade, né? E ali, nos balõezinhos, são as competências. Então, o que vocês precisam entender, né? O nosso tema, vamos pegar lá, administração de conflitos, né? Então, a administração de conflitos, as minhas atividades, né, elas precisam trabalhar o quê? Dentro do eixo eu comigo. Que eles possam aprender com a experiência, autoconhecimento, autonomia, automotivação, autoestima, resiliência e responsabilidade, autocontrole, né? O eixo eu com o outro. Então, quais as competências que a gente vai desenvolver nos nossos usuários dentro do percurso com determinadas temáticas? Comunicação, cooperação, empatia, respeito, resolução de conflitos, sociabilidade. E no eixo eu com a cidade, né, vamos fazer atividades que desenvolvam apropriação, direitos e deveres, pertencimento, participação ativa e viver em redes, né? Então, é isto aqui que a gente trabalha serviço de convivência, tá? Então, tem dúvida, né? Tem dúvida do que trabalhar, né? Precisa ser com estes eixos o quê? Norteadores. Ele já diz o norte, né? Então, são atividades, né, que têm objetivos. Quais são os objetivos? Desenvolver essas competências, né? E aí, este daqui é um resuminho que eu vou mandar para vocês, mas ele está nos anexos do caderno de perguntas frequentes, tá? Bem lá no finalzinho. Lá ele tem os 3 eixos, essas competências, e aí ele esmiuça explicando competência por competência, tá? Então, assim, é muito didático. Por isso que eu digo, quando formos planejar, termos em mão esses eixos e essas competências, ok? E aí, se eu estou falando que eu tenho que avaliar, que eu tenho que trabalhar, né, que eu tenho que trabalhar os eixos, os sub-eixos, as competências, como que eu avalio para saber? Como que eu consigo mensurar o nosso trabalho? Aí aqui vai o modelinho. Espero que vocês estejam visualizando. Eu vou mandar também para vocês, tá? Gente, esse daqui não está no caderno de perguntas frequentes. Esse saiu da minha cabeça, saiu da cabeça do André. Mas é porque quando eu coordenava os educadores, eles tinham dificuldade de mensurar essa questão de evolução ou não. Eles ficavam perdidos. E eu entendi a dificuldade deles, né? Então, lendo o documento, o caderno de perguntas frequentes diz que o que a gente precisa desenvolver, o que a gente precisa trabalhar com os nossos usuários? As competências dos eixos, né? Então, vamos avaliar as competências, né? E aí eu criei este formulário de avaliação que os educadores, quando eu criei e apresentei,
eles gostaram, né? Eles disseram, André, ajuda bastante, porque aí a gente consegue avaliar se aquele usuário evoluiu ou não, né? Então, se vocês perceberem ali, né, é aquilo que eu falei. Então, quando a gente começar o percurso, né, o educador vai fazer a avaliação inicial desse usuário. Também tem usuários que vão ser encaminhados no decorrer do ano, eles vão chegar ali na metade do percurso, né? Então, o educador também vai sentar ali, né, dar uma semana, né, ali de participação desse novo usuário, que ele já consiga avaliar, né? E ali ele vai avaliar como, né? Então, ele vai colocar ali o eixo eu comigo, estão vendo lá? Que é o desenvolvimento e fortalecimento da relação do usuário com ele mesmo, né? E ali do lado tem o quê? As competências. Então, temos ali, dentro do eixo eu comigo, autoconhecimento, autoestima, autonomia, autoconfiança, são aqueles balõezinhos que eu mostrei antes para vocês, tá? Eu só trouxe eles aqui para a planilha. E ali do lado, né, eu coloquei bom, ótimo, excelente. E aí o educador vai ver lá, a Maria, como que a Maria está na questão da autoestima, né? Boa, né? Precisa ir trabalhar a autoestima da Maria. Mas o João, né, a questão da autoestima, ele está excelente, né? Eu percebo que ele é excelente na questão da autoestima. E aí vai marcando o xizinho, tá? E daí eu vou dizer para vocês que eu sou uma pessoa tão autocrítica que eu criei a planilha e depois eu disse que eu não concordo com a planilha no quesito definir alguém em bom, ótimo e excelente. Concordam comigo? Eu não me sentiria bem se alguém me avaliasse, né, me reduzindo a bom, ótimo e excelente. E aí, né, eu coloquei ali do lado observação, né? Porque, assim, um educador que está iniciando, né, ele não vai se sentir seguro ali para descrever da forma como tem que ser, né, mais adequada. Então, ele pode utilizar o bom, ótimo, excelente? Pode. Mas, no decorrer do ano, né, dos percursos, a gente pode ir dando auxílio para esses educadores, para, quem sabe, né, no futuro, fazer tudo, né, descritivo. Porque tudo descritivo é muito melhor. Porque aí, quando fechar o percurso lá dos 3 meses, a gente vai pegar esta avaliação inicial e vai fazer a comparação, né? E aí, se tiver descritivo, né, com o máximo de informações, fica mais fácil mensurar se houve apropriação daquela criança, daquele idoso, daquele adolescente, daquela competência, né? Então, né, a gente pode começar devagar, faz o bom, ótimo, excelente, marca o xizinho, mas, né, já faz uma pequena observação ali do lado, né, vai treinando, né, lá no 3º, 4º percurso, quem sabe a gente já consiga fazer tudo descritivo, que seria o ideal, né? Mas, para início, né, seria desta forma, né? E aí vai ali fazer a avaliação, e vai fazer as observações, a mesma coisa ali embaixo vem o eixo eu com o outro, né? Também traz as competências, que é a comunicação, empatia, cooperação, sociabilidade, né? E o eu com a cidade, tá? Demais observações pertinentes, é bacana de colocar, né? Coisas que a gente observa no dia a dia, na tratativa ali com o usuário, né? Coloca o nome da cidade, a data, o educador assina, o técnico que está junto ali amparando também assina, e isso vai ser guardado num prontuário, né? Nós não somos eternos no serviço de compliance. Pode acontecer N mudanças, né? O que não pode é prejudicar o usuário que está ali. Então, se a gente tem esse cuidado de fazer a avaliação inicial, né, e por algum motivo nós não estejamos ali no final do percurso, o colega que virá, né, ele vai pegar esta avaliação e vai conseguir dar andamento, né, no atendimento do usuário da forma como for necessário, né? E é um documento também
né, para nós mostrarmos, né, uma transparência do nosso trabalho, né, de que existe sim, né, um objetivo, existe começo e fim, que nós estamos sim fazendo um trabalho, que está havendo evoluções, né, as reuniões registrem em ata, né, registrem em ata as situações. Por quê? Porque isso tudo é documento que comprova que o trabalho está sendo feito da forma correta, né? Certo? Esse daqui eu vou enviar para vocês no grupo, tá? Se vocês quiserem copiar, fiquem à vontade. E aí ele coloca aqui, né, para já encerrando, que nessa maneira de planejar e executar o trabalho com o grupo do serviço, o final do percurso trimestral, o grupo não se extingue, tá? Importante dizer, ele segue adiante com os usuários pelos trimestres seguintes, sempre se renovando por meio da chegada de novos usuários e da saída de outros, bem como reforçando as aquisições anteriores e conquistando outras, né? Então, né, não quer dizer que a gente avaliou a criança, o idoso, e já precisa retirá-lo no primeiro, no segundo percurso. Não, ele pode ficar o ano todo lá, se for necessário. Né? A justificativa, ela vai vir do quê? Da reunião das equipes, né? Porque lá é o técnico dizendo, né? O assistente social comentando algo de como ele percebe que está a família, né? É o psicólogo dizendo, né, que ele tem percebido num trabalho que ele tem feito ali à parte com algumas crianças, com os adolescentes, que ainda existe a necessidade de se manter, né? Os educadores, né, dizendo ainda que percebem que eles ainda precisam ser trabalhados em determinadas competências, precisa ser novamente, né, ser retomada algumas temáticas, né, então, assim, o grupo ele não se extingue, ele vai dando continuidade. O que vai acontecer são aquelas situações, né, que a criança muda de cidade, ou a família, né, não deseja mais que frequente, né, porque não tem como obrigar também, e aí, então essa criança vai sair, e novos vão chegando, né. Então, aqui eu quero abrir um parênteses para vocês, que eu acho uma coisa seríssima, pessoal. Prestem bem atenção no que eu vou falar. Eu recebo muitas ligações, WhatsApp, colegas que me procuram no privado para mentoria, para eu produzir planejamentos, né? E eu até me assusto com a quantidade de grupos de serviço de convivência que trabalham eixos separados, tá? Então, a pessoa me procura e fala assim, eu preciso montar planejamento só do eixo eu comigo. Daí eu falo, mas como assim só do eixo? Não, porque a coordenadora, a gestora, enfim, disse que agora é só o eixo eu comigo. Depois, no outro percurso, que vai ser o eu com o outro. E aí eu fico pensando, né? Gente, vamos deliberar, vamos refletir. Se eu estou dizendo para vocês que o grupo não se extingue, mas acontece de encaminhamentos de usuários chegarem no decorrer do ano, né? E aí vamos supor que a gente vai usar esta lógica aí de trabalhar eixo separado. Então, janeiro, fevereiro e março, a gente vai trabalhar o eixo eu comigo, certo? Então, janeiro, fevereiro e março. Em abril, chega 3 encaminhamentos. Pedro, Paulo e José. Então, quer dizer que o Pedro, Paulo e o José não vão ser trabalhados as competências eixo eu comigo, porque já passou, né? Ele não vai ter direito. E isso me preocupa, né? Porque não é uma lógica de escola, não é uma lógica de conteúdos, que o aluno chega na metade do ano e aí ele tem que correr atrás e rever o que ele perdeu. Né? Não é esta lógica serviço de convivência. Então, me parece um pouco arbitrário separar, porque
né? Então, aqueles que chegam posteriormente não serão contemplados com os 3 eixos, e eles precisam ser trabalhados dentro dos 3 eixos e as suas competências. Outra coisa, então a gente vai seguir a ordem de cima para baixo e vamos trabalhar somente o eixo eu comigo no começo do ano, né? Porém, na reunião semanal de vocês, vocês estão percebendo que eles ainda não se apropriaram de tudo que é o eixo eu comigo, né? Ainda tem crianças com dificuldade da autoconfiança, do autocontrole, da resiliência, né, da automotivação. Daí a gente ignora a necessidade daquele usuário, porque agora, no segundo percurso, é o eixo eu com o outro, né? Então, novamente, para quem que a gente trabalha? O usuário, né? Precisa fazer este sentido. Então, me preocupa muito isso, né? Porque aí a gente não pode nem retomar tema, então. E o pior é que eu quero deixar, assim, bem justificado para vocês, né? De que a gente tem que trabalhar os 3 eixos o ano todo em todos os percursos. Porque não tem como, gente. Qualquer atividade que a gente escolha, seja qual tema, campanha for, uma ou outra competência de cada eixo a gente vai estar abordando. Você pode até escrever lá no documento para sua gestão que foi trabalhado somente o eixo eu comigo, conforme foi orientado. Mas lá na prática você sabe que você fazendo as atividades do eixo eu comigo, você também desenvolveu empatia, eles também tiveram participação ativa, que é do eixo eu com a cidade. Então, assim, para mim, não me soa coerente trabalhar eixos separados, né? Mas sim esta mescla, tá? Aceito opiniões diversas. Andréia, boa noite. Boa noite. Posso fazer uma pergunta? Uma dúvida, na Pode. verdade. Eu estava esperando exatamente você chegar nesse ponto sobre os eixos, porque eu ainda estou um pouco perdida quanto ao planejamento dos eixos, né, de acordo com os percursos, porque estava acontecendo exatamente isso, um eixo por mês. É isso mesmo que funciona? Aí fiquei em dúvida, sem saber onde tem alguma coisa errada, porque é muito tempo, né, para trabalhar um eixo apenas, e daí nós estamos tentando fazer modificações. Então, por exemplo, cada semana, né, por exemplo, um percurso do mês todo, né, de um mês. A cada semana trabalhar um eixo. Primeira semana eixo comigo, segunda semana com outro, terceira semana com a cidade. Dá para trabalhar isso, porque estamos em fase experimental. Por enquanto funciona, mas eu ainda tenho dúvidas. Quanto tempo trabalhar, é claro que depende, né? Como você acabou de falar, tem eixos que vai precisar voltar, vai precisar reforçar, né, com aqueles usuários, mas dá certo, funciona nessa questão que nós estamos começando a fazer, ou você indica algum outro modelo, né, para a gente poder trabalhar todos esses eixos no percurso, porque eu achei estranho fazer isso um por mês, né? Fico o mês inteiro trabalhando eu comigo, um mês inteiro no próximo eu com outro, e no próximo com a cidade, né? Durante os 3 meses. Eu achei mais interessante trabalhar os 3 por exemplo, em um mês. Aí no próximo mês, trabalho os três eixos novamente, no terceiro mês, os 3 eixos novamente, com outros percursos, né? Então, assim, eu ainda estou um pouco perdida quanto a isso, né? Estamos em uma fase de adaptação, estou aprendendo como tudo funciona. Então, eu queria saber de você, o que seria melhor, né? O que seria o ideal? Você, como já trabalhou, com certeza você já fez várias coisas que deram certo ou que não deram, né? O que você indica para trabalhar, assim, com esses eixos para que não aconteça isso que você acabou de falar? Então, eu penso, Vanessa, se você tem esta liberdade com a sua gestão, né, que não venha nada imposto, né, de cima para baixo, e você tenha
tem essa autonomia, não adote divisão por eixo, tá? Porque, neste momento, o que eu quero que você compreenda, né, a gente está num passo a passo aqui, né? Eu estou indo devagar para a gente chegar lá no planejamento. Quando a gente chegar lá no planejamento, eu vou mostrar para vocês como que a gente encaixa os eixos. Ah, tá, entendi. Então, não se preocupe. A preocupação, né, a gente tem que ter nisso, definir períodos para que a gente possa avaliar e mensurar a evolução. Definido isso, quais os temas, né, que vocês vão abordar de acordo com as necessidades e a realidade de vocês. Sim. E aí, dentro dos temas, as atividades. Quando você define as atividades, você vai pegar aquele cartão de competências que eu comentei, que tem lá no final, tá? E aí você vai olhar lá, né? Então, por exemplo, esse é o final que você faz um planejamento. Então, lá no planejamento, você vai colocar lá o tema, por exemplo, qual o tema que você está trabalhando agora? O Estatuto da Criança e do Adolescente, estamos trabalhando aí o mês da criança, né? Isso com as crianças, né? E Estatuto da Criança e do Adolescente, perfeito, tá? Então, vamos pensar assim. Então, aí você vai colocar lá no seu planejamento, né? É o tema Estatuto da Criança e do Adolescente, e aí o encontro vai ser amanhã, dia 16/10, né? Sim. Aí, o educador, não sei se é você junto com o educador que estão montando os planejamentos, aí ele colocou lá qual que foi uma atividade que vocês já trabalharam. Elas colocaram dinâmicas, né? Ai, gente, algumas dinâmicas que eu não me recordo, porque nesse planejamento eu não participei, porque eu estava em processo de capacitação. Não, mas não tem problema. Não Mas tem problema. eu não me recordo, mas elas estavam trabalhando dinâmicas, né, para trabalhar o eixo, eu comigo, de acordo com o ECA, né, os direitos que ela tem, que ela Mas precisa assim, ter o que eu quero dizer para você, né? Então, por exemplo, o educador colocou lá que para o encontro de amanhã ele vai iniciar com a dinâmica direitos e deveres. Sim. Né? Então, essa é a dinâmica direitos e deveres. Aí você vai pegar essa folha dos eixos e vai olhar aqui. Uma dinâmica de direitos e deveres. Então, vamos ler lá as competências do eixo eu comigo. Né? Aprender com experiência, autoconhecimento, autonomia, autoestima, resiliência e responsabilidade. Será que quando o educador colocar em prática a dinâmica, que as crianças vão entender o que é direito e o que é dever, eu não estou trabalhando aqui o senso de responsabilidade? Sim. Então, eu vou anotar lá, né, que vai ser abordado o eixo eu comigo na competência responsabilidade, né? Aí, né, você olha ali no eixo eu com o outro. Realmente, gente, o que eu estou dizendo, a gente tem que imprimir e olhar, né? Junto, a gente vai manusear isso toda vez que for planejar. Aí ali tem no eixo eu com o outro, aí ele vai ler comunicação, cooperação, empatia, resolução de conflitos, sociabilidade, respeito. Sim. Né? Não encaixa nessa dinâmica? Sim, sim. Vai estar sendo trabalhadas essas competências através dessa dinâmica. Então, também vai ser o eixo eu com o outro, né? E ali, no eixo eu com a cidade, você vai olhar o balãozinho, direitos e deveres. Exatamente. Né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que a gente sempre vai estar trabalhando os eixos e as competências. Sempre acontece, né? Sempre a gente vai conseguir trabalhar. Né? Então, não se apeguem, né? Porque por mais que você diga que é só o eixo eu comigo, eu estou te mostrando aqui que você também está abordando os outros eixos. Sim. E que ótimo, que bom, porque é isso, né? Entende? Sim, é porque a minha preocupação era essa. Eu falei assim, gente, mas como?
né, que eu vou fazer essa divisão, sendo que exatamente acontece isso, né? Então, não tem como a gente fugir. Pode ser que no papel fique tudo lindo e maravilhoso, mas a prática é outra, né? Então, assim, essa é a preocupação. Será que existe uma fórmula, alguma coisa assim, para que seja tudo exatamente como no papel, né? Ou então a gente Eu digo para realmente tem que você, sentar e Vanessa, conversar para fazer uma coisa bem democrática, né? o que eu digo para você, Vanessa, que eu ainda não encontrei nas minhas leituras em algum lugar que diga que eixos tenham que ser trabalhados separados, Uhum, tá? Se alguém souber, por favor, me informe, porque eu vou querer entender como é que faz, tá? entendi, Como sim, é que se trabalha só um eixo específico, né? sim. Mas, se existir, né, vamos ler e aprender, mas por enquanto eu ainda não encontrei, tá? Mas não se preocupe, Vanessa, porque as próximas aulas, né, eu estou indo assim, aos poucos, né, Uhum, dando embasamento para a gente culminar com o planejamento em si. E aí a gente vai planejar juntas aqui na aula. joia. E daí a Isso aí. gente vai fazer na prática. Na Uhum, prática, a gente vai discutir os eixos que a gente vai utilizar no nosso planejamento. excelente, porque Porque eu estou aprendendo sozinha na marra, não tem ninguém para me explicar, ninguém para me ensinar, eu caí assim de paraquedas e estou bastante perdida. não se Então, preocupe, veio muito a calhar isso daí. é um processo, tá? É um Aham, processo. O bom é que você quer aprender, sim, não é? exatamente, com certeza. Tem Muito alguma colega obrigada. que levantou a mão? Andréia, Sim. eu tenho 2 questionamentos que sempre ficaram na minha cabeça e eu não consegui, se tem, eu ainda não consegui entender dentro do caderno lá de perguntas frequentes. O primeiro é: eu sei que a gente tem que programar o percurso e as atividades de acordo com a faixa etária, mas o que eu me deparei em todo esse tempo que eu lidei com o serviço de convivência foi de crianças que estão com uma faixa etária abaixo do que elas apresentam como comportamento, como repertório comportamental. Por exemplo, tem uma criança de 11 anos que ela pertencia ao grupo de 10, 11 anos, né? E eu remanejei ela para o grupo acima de 12, porque o repertório comportamental dela não condizia com o grupo da idade cronológica dela. Devido a violações de direito que ela sofreu, né? Então, ela apresentava um comportamento um pouco mais maduro. Claro que isso não é benéfico para ela, mas ela apresentava um comportamento um pouco mais maduro, e eu percebia que ela não tinha muito interesse naquelas atividades que eram ofertadas para a idade cronológica dela. Então, assim, não sei se eu fiz certo ou fiz errado. Como lidar nesse tipo de situação? E a outra pergunta é: crianças ou usuários que estão como identificados como público prioritário, é acompanhado pelo PAIF ou pelo PAEF? Tá, então vamos lá. A primeira questão, Débora, eu penso que assim, como eu coloquei, a orientação é montarmos grupos de acordo com a faixa etária. Mas lembra que eu comentei com você que mesmo dentro de uma determinada faixa etária, às vezes é importante fazer a divisão? Lembra? Sim. Né? Que eu dei o exemplo, por exemplo, do adolescente, né? Adolescente é de 12 a 18, até completar 18. Então, eu entendo que eu posso fazer um grupão e jogar todos eles, todas essas idades. Mas, né, a equipe avaliando e observando, percebe, né, da necessidade de dividir o grupo de adolescentes, né? Eu dei o exemplo de, por exemplo, um grupo de 12 a 14 e o outro de 15 até completar 18. Sim. E aí,
É um acompanhamento, as reuniões, troca de informações para ver se está fluindo melhor, né? Uhum. Certo. Então, eu penso assim, você como psicóloga, eu digo que deveria ter o técnico psicólogo em todos os serviços de convivência, porque aí eu me sentiria muito segura, né, para fazer o que você fez. Por quê? Né? A gente precisa também levar, né, em consideração essas situações específicas que foram observadas. Uhum. Né? E aí precisa ser muito bem justificado, né? Tanto para a equipe quanto para os técnicos do CRAS, para a gestão, né? Um relatório, um documento, né? De que o porquê optou-se, né, por manter aquela criança ou aquele adolescente numa faixa etária diferenciada, né? E aí vai se fazer o quê? Um acompanhamento, porque esta criança pode ser que no início do ano não consiga interagir com a faixa etária que ela deveria, e no decorrer do ano a gente percebe um estalo, né? Uhum. E aí ela pode, né, ser trabalhada no sentido de conversar com essa criança para que ela se permita, talvez, participar de um encontro ou outro do outro grupo. Certo. Então, né, que a equipe entenda o porquê você está fazendo esta mudança, né, tem um objetivo, e também conversar com a criança nesse sentido que ela entenda também, né, que em algumas vezes ela pode vir a ser convidada a participar lá com outro grupo, né, tudo Certo. muito bem combinado, né, planejado, avisado com antecedência, né, de repente, atividades mais bacanas que você percebe que essa criança gosta e que vai acontecer na faixa etária que ela deveria estar, né? Insere ela lá, convida ela, né? Porque aí ela vai experimentando e pode ser que em um determinado momento ela chegue ela mesmo para você, né? E diga, eu quero permanecer lá. E aí o educador na reunião vai te sinalizar, né? Ela quer estar lá, mas realmente ela ainda não consegue acompanhar os demais, né? Ou a educadora vai te sinalizar, olha, tranquilo, né? Ela está seguindo da forma dela, eu estou precisando fazer algumas adaptações, que também, né? Às vezes a gente precisa fazer algumas adaptações, né? Sim. E Porque, como? né? Porque às vezes a criança precisa, para ela entender, ela precisa de mais explicações, às vezes ela precisa de algo do concreto, né? Não só no abstrato, né? Então, né, você sendo psicóloga, nossa, né, vocês estão, assim, além do serviço de convivência de vocês, porque você vai conseguir dar esse suporte para o educador, esse suporte para a equipe, né, de estar verificando e avaliando. Então, eu não vejo problema, tá? O que não pode é uma discrepância muito grande de idade, né, eu acho aí daí não é viável, né, mas muito bem justificado, eu não vejo problema, Débora, não vejo problema. Ah, tá bom. A outra questão é se o usuário que é público prioritário, ele deve ser acompanhado pelo PAIF ou pelo PAEF? Então, eu digo para você que ele vai vir encaminhado para nós, né? E aí precisa, lembra lá da reunião? Eu digo que a gente precisa ter uma reunião entre a equipe para troca de informações internas, né? E você também precisa articular reuniões com a equipe do CRAS, né? Se você tem públicos que estão também em situação já de situação violada, precisa também articular com a equipe do CREAS. Certo. Né? Então, pode ser que tenha lá uma troca do CREAS com o CRAS, né? E te repassem, né? Ou você participe de uma reunião que tenha técnicos dos dois serviços, né? Porque esta família, ela foi para o CREAS
mas o trabalho está sendo feito para quê? Né? Todos os encaminhamentos, né, todas as tratativas, e aí depois existe a contra-referência, né? Sim. Então, Uhum. talvez precise, ela não vai estar mais sendo acompanhada pelo CREAS, mas ela vai continuar pelo CRAS, Uhum. né? Até Sim. para que a gente, né, não volte a ter a situação violada. Né? Exatamente. Então, o que importa aí, Débora, né, é a gente entender que é um trabalho conjunto. Certo. Né? E esse Uhum. trabalho, essa troca de informações, elas vão se dar aí através de vocês conseguirem organizar um cronograma aí de reuniões. Não sei Tá. se eu te respondi. Respondeu. Respondeu sim. Tá bom. Então, Obrigada, André. não, imagina. Vamos lá, gente, só para a gente encerrar aqui, né? Acho que a gente está no horário. Eu, por mim, não tenho problema, mas vocês provavelmente querem descansar, querem fazer uma refeição, querem dormir, né? Então, ele encerra assim. À medida que os usuários atingem a idade limite para participação no grupo, podem ser incluídos em grupos de faixas etárias seguintes, né? Os quais seguem lógica semelhante de organização, considerando os percursos como unidade de tempo para definição do trabalho a ser realizado no serviço, tá? Então, minha criança está para completar 12 anos, né? Então, a equipe decide, ele permanece com a gente até o final do ano, né? E aí a gente já vai fazer o encaminhamento para que ele seja atendido no grupo de adolescentes, né? Então, ele pode, sim, ser incluído, né, nas faixas etárias seguintes. O que eu deixei de vermelho ali é considerando os percursos como unidade de tempo, tá? Então, gente, o que é percurso? Vamos desmistificar. Percurso é uma unidade de tempo. É isso. Então, percurso é um período, uma trajetória, né? É um tempo que nós vamos determinar para definir o nosso trabalho que vai ser realizado. Certo? Então, talvez pegando este final aqui, fique um pouco mais claro, né? Porque às vezes a gente se apega tanto ao que está escrito lá e aí a gente fica meio perdido, né? Mas o percurso é isso. E a importância do percurso é para quê? Para que a gente possa mensurar como está o nosso trabalho e como está o desenvolvimento dos nossos usuários. Através do quê? De uma avaliação. Eu preciso saber, lembra lá? Início, meio e fim, progressivo, né? Então, ele não pode sair do mesmo jeito que ele chegou, porque senão não justifica o que nós estamos fazendo ali. Né? Vamos salvar o mundo? Não vamos. Né? Mas, né, nós precisamos aí fazer a nossa parte, né, para que ele não saia dali da mesma forma como ele chegou. Né? Certo? Alguém tem deixar agora aqui para vocês, se vocês querem fazer algum comentário, tá? Alguma pergunta, se eu souber eu respondo, se eu não souber eu vou pesquisar e responder posteriormente, fiquem à vontade. Então, tá bom, Janaína. Que bom. Gente, não tendo perguntas, eu vou encerrando por aqui. Vou encaminhar no grupo esta aula que foi gravada, esse slide que eu utilizei, o modelinho da avaliação, tá? O print dos eixos. E se surgirem dúvidas aí no decorrer da semana, eu estou à disposição. É só chamar lá no meu privado, tá bom? Um abraço, bom descanso.
Até mais. Tchau, tchau.